Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos retomar a nossa reflexão no Evangelho de Marcos, hoje abrindo um novo capítulo, o capítulo de número 10. Vamos do verso 1 até o verso 16. Marcos capítulo 10, leitura do verso 1 até o verso 16. Como é do nosso hábito, podemos ler um ou dois versículos conforme a escolha pessoal. Marcos capítulo 10, verso 1 ao verso 16. Vou começar lendo a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: Mestre, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que a tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque os tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoaram. Amém. Vou pedir à nossa irmã Leila nos dirija nessa oração, pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento para refletirmos com paz, alegria e sentimento de que Deus nos alimenta sempre quando meditamos na sua palavra santa. Vamos orar. Senhor Deus amado Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez podermos estar reunidos em oração, ó Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, unidos para aprender um pouco mais da Tua palavra, que Tu venha, Senhor Deus, fazer presente através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, no nosso meio, inculcando, Senhor Deus, em nossas mentes, em nossos corações, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que Tu quer para cada um de nós, Senhor, e que Tu possa, Senhor Deus, usar, Senhor Deus, Teu servo pastor, ó Pai, a vir falar conosco, ó Pai, ensinar-nos, ó Pai, um pouco mais da Tua santa e bendita palavra. Amém. Que assim, Senhor Deus, possamos, Senhor Deus, nos alimentar, ó Pai, e estarmos, Senhor Deus, cada vez mais firmes, Senhor Deus, nos Seus santos e retos caminhos, Sim. munidos, Senhor Deus, daquilo, Senhor Deus, que Tu, Senhor Deus, preparou para nós nessa manhã. E com essa palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, confortar nossos corações, alimentar a nossa alma, Pai, e assim, Senhor Deus, nos fazermos, Senhor Deus, diferentes, Senhor Deus, no meio do Teu povo, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, por onde quer que passarmos, ó Pai, um pouco mais de luz, de paz, de tranquilidade, Senhor, porque sabemos, Senhor, que estamos passando momentos muito complicados, momentos difíceis, Senhor, e que às vezes, ó Pai, deixamos, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa mente, ó Pai, se voltar, ó Pai, por aquilo, Senhor Deus, que não agrada a Ti. Verdade. Mas sabemos, Senhor, que só em Ti, Senhor, teremos vitória, teremos regozijo, ó Pai,
e a sabedoria, Senhor, para lidar com todas as situações que nos foram colocadas. Sim, Senhor. Então, abençoa-nos, ó Deus, e usa, Senhor Deus, segundo o teu querer, ó Deus, para nossas vidas, Senhor Deus, esse estudo, conforme o teu querer. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos no capítulo 10, e como a gente sempre fala, muitos temas que Jesus tratou no seu ministério aparecem nos 3 evangelhos. O tema do divórcio aparece apenas aqui em Marcos, que é o primeiro texto que a gente costuma dizer, não Mateus, que vem na sequência, mas de acordo com aqueles que estudam a Escritura com profundidade, costumam dizer que Marcos, historicamente, é o evangelho mais antigo. Então, primeiro Marcos trata do tema e depois também Mateus, no mesmo contexto, apresenta lá no capítulo 19 o tema sobre o divórcio. No livro, ou no evangelho de Lucas e no de João, esse tema não aparece. Mas no capítulo de número 10, abrindo o capítulo, ele também respeita, na sequência que nós temos em Mateus, ele também respeita esses 2 quadros. Ele fala sobre o divórcio e em seguida, na estrutura que o evangelho nos apresenta, aparece a cena de as crianças tentando correr ou indo correndo, como a gente vê aqui o Enzo, né? O Henry e o Lorenzo, né? Henry e Lorenzo. Então foram correndo até Jesus e os discípulos por alguma coisa. A gente também às vezes fica tentando fazer a mesma coisa, né? Aí o tio, né? A tia e tal, mas a criança é assim. E eles foram todos surpreendidos com a fala de Jesus, né? Deixai-os vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E ele continua, ele pega uma criança, coloca sobre ali uma cadeira ou algum lugar e pronuncia, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não herdarão o reino dos céus. Por que isso é importante, né? Na mensagem, acho que de 2 meses atrás, quando nós meditamos sobre o tema do divórcio, nós falamos isso, né? Sempre me chamou a atenção, no contexto posterior ao tema do divórcio que Jesus trabalha, essa aparição da narrativa das crianças indo até Jesus, né? E certamente, tanto na época de Jesus quanto na época de hoje, a primeira tragédia que o divórcio abre, né, é exatamente o que fazer com as crianças, né? Quando nós temos o texto de Gênesis, citado pelo próprio Jesus aqui, né, no contexto, ele vai e retoma lá na criação, ele retoma a palavra de Deus dita a Adão e Eva, né, os dois se tornam uma só carne. Isso significa que o filho, né, o filho é filho dos dois. Fazendo o DNA, vai aparecer o DNA dos dois, a consanguinidade dos dois. A gente sabe que o ser humano, ele se torna humano. O que é isso, pastor? Tornar-se humano é ser treinado todos os dias a ouvir, a falar, a entender, a obedecer. Então é isso que a gente chama, ele é um ser vivo, mas ele é um ser cultural. Então essa cultura tem que ser construída no dia a dia, e essa construção humana acontece exatamente dentro da casa, na figura bíblica do pai, na figura bíblica da mãe. É verdade que naquela ocasião, naquele tempo judaico, as famílias não eram unicelulares como nós somos hoje, né? Marido e mulher e crianças. Naquele tempo eles viviam de modo tribal, então muitas pessoas cuidavam das crianças, né? As avós, as tias, né? Os parentes, porque viviam em tribos. Então, entre aspas, a tragédia não seria tão grande quanto naquela época, quanto é hoje, porque nos grandes centros, por exemplo, né? Acaba sobrando para as avós, e isso quando elas podem. Há muitos casos de avós que ainda estão também trabalhando por muitas razões. Então percebe, o primeiro tema a ser tratado aqui, eu fico sempre recordando desse episódio na estrutura literária do texto, porque não dá para tirar a sequência do divórcio que ele fala aqui, não dá para tirar a cena em que aparecem as crianças, né? Então para mim fica sempre como reflexão. O casal, quando por alguma razão tem de enfrentar esse momento tão duro, né? Uma tragédia mesmo, né? Porque vai ferir, e eu costumo dizer, a imagem que eu uso é a imagem de Caim.
né, quando Caim tira a vida de seu irmão, e aí o texto diz que ele terá uma marca onde quer que ele fosse, uma marca na testa, onde quer que ele fosse, quem o visse iria recordar que ele havia tirado a vida de seu irmão. Então é uma mensagem que passa assim: enquanto você não é como conhecido, como divorciado, enquanto você não é conhecido, as pessoas não imaginam, não adivinham. Mas quando perguntam, começa a conversar, onde está a sua mulher, o seu esposo, né? Ou em algum momento você vai ter que dizer, e aquilo fere profundamente, fere emocionalmente. Eu falo isso de caso pensado, né? Por experiência própria. Então, assim, não é uma coisa que foi planejada por Deus. Então, naquela mensagem, e hoje a gente vai na mesma direção. O divórcio não é um propósito de Deus. O divórcio não é algo que foi, como se diz, planejado pelo Senhor, né? Mas então, diante disso, o que fazer? Nós temos que estar com a Escritura e encontrando, inclusive, situações bastante antigas e também contemporâneas para a gente lidar com um tema tão espinhoso, né, quanto esse daqui. Eu vou começar falando sobre 3 modos de interpretação que a gente tem na Escritura, né? E esses 3 modos de interpretação bíblica, presbítero Milton, sempre deram bastante polêmica. E aí quando, por exemplo, a gente fala assim, eu sou conservador, né? Isso é bastante curioso, porque quando alguém diz eu sou conservador na tarefa de interpretar a Escritura, para ser coerente com a nossa própria fala, presbítero Júnior, a gente tem que entender que esse método de ser conservador precisa ser aplicado em toda situação, né? Aí o outro vem, quando eu digo em toda situação, é que às vezes a gente quer ser conservador num tema e no outro, Juliano, se de alguma forma não nos for conveniente, a gente quer ser um pouco mais contemporâneo, né? Então eu tenho problema com essa condição estanque, ou seja, a gente coloca tudo dentro de um tanque e fala, o meu horizonte é aqui, né? A Escritura não é um tanque, né? Ela é uma fonte aberta, né, que jorra, e é o Espírito Santo quem nos faz compreender a dimensão, né, que está aí proposta, né, em tantos lugares. Há outro que diz, não, eu sou fundamentalista. A palavra fundamentalista ainda é mais forte, porque, voltando, conservador, a gente vai dizer, conservar a tradição, né? Então, o que é conservar a tradição? A gente usa uma metáfora que você vai conservar a pimenta. Então, você vai, tira do pé a pimenta e coloca ali os ingredientes dentro do vidro para que ela possa curtir e não apodrecer, né? Então, você vai conservar a pimenta. Vão passar os meses, dependendo do tipo de curtição aí, ou de curtida, né? Não do Facebook, né? Da rede social. A pimenta pode durar 1 ano, 2, né? Vários anos. Por quê? Porque ela foi curtida, né, dentro de condições já conhecidas para manter, para conservar o quê? A pimenta, né? Então, ser conservador na interpretação da Escritura, Liliane, significa que aqueles fundamentos que nós recebemos dos nossos pais na tradição, pais bíblicos, depois pais da nossa formação, aqueles valores devem ser preservados. Então, preservar esses valores significa conservá-los, né? Conservar a tradição. Então, voltando à segunda opção, que é o fundamentalista, né? O fundamentalista surgiu, essa expressão fundamentalista surgiu no século XIX, século XX, na verdade, em 1910, nos Estados Unidos, diante de um contexto em que, por exemplo, muitos estudiosos, cientistas, começaram a trazer bastante inovação na interpretação bíblica e ficou conhecido como o método liberal. Daqui a pouco a gente vai falar dele, né? Então, o método liberal é, por exemplo, usar a ciência para interpretar a Escritura, né? Se a ciência não provar alguns episódios históricos da Escritura, então não tem obrigação nenhuma de acreditar, porque de alguma forma é a ciência que vai nos convencer de que aquele episódio aconteceu. Então, esse método liberal avançou muito nos Estados Unidos. Aí levantou-se um grupo de pastores de várias denominações, batistas, presbiterianos, pentecostais, e criaram o que eles chamaram de fundamentos. 5 fundamentos absolutos sobre verdades inegociáveis da Escritura Sagrada. Ou seja, né, ainda que eu aceite interpretação sobre outros fatos menos importantes, ok, mas esses 5 fundamentos serão ali a base
né? Daí a expressão, o fundamento para que a gente possa pisar sobre eles e ter segurança. E esse grupo produziu bastante coisa, produziu muita literatura, né? Só que, como qualquer movimento que se propõe a se fechar, com o tempo, né, ele vai começar, nasce bem, com um propósito sadio, mas depois com o tempo ele começa a trazer problemas, como todo movimento, né? Então já falamos dos três, o conservador, o fundamentalista e o liberal. Então, para a gente interpretar na prática esses três modos de interpretação bíblica, para a gente compreendê-los na prática, esses três modos de interpretação bíblica, é uma tarefa que eu vou fazer com vocês, que a gente faz no seminário, né? Isso é muito comum. E eu não imagino um resultado diferente aqui do que tem lá, né? A gente fica surpresa quando a gente vai olhar Jesus, já que nós somos cristãos, a gente vai olhar Jesus como modelo em tudo, né? Então eu pergunto para vocês, para a gente descontrair e abrir a nossa reflexão, né? Vocês acham que Jesus foi, na sua interpretação judaica, né? Jesus é judeu, claro, foi treinado na religião judaica, frequentava, costumeiramente ele estava na sinagoga. Como um judeu tinha que decorar exatamente os princípios fundamentais da Torá. Jesus com 12 anos estava lá no templo com os doutores. Então Jesus foi, como se diz, completo na sua formação religiosa, né? Agora é importante dizer, e Marcos nos lembra isso, quando Jesus foi batizado, né, no Rio Jordão, tinha por volta de 30 anos, então já era um homem maduro, um homem adulto, e é depois do seu batismo, descida do Espírito Santo sobre ele inicia o seu ministério. Aí, no messianismo de Jesus, ou seja, a partir do momento que ele inicia o seu ministério, irmãos, ouçam, muitas coisas da tradição, então poderíamos dizer, Jesus deveria ser conservador. Então o que é conservador? É conservar aquelas verdades que estão cristalizadas na tradição. Qual tradição? Para Jesus, a judaica. Então a gente diria, presbítero Lília, Jesus foi conservador? Ou Jesus era conservador? Jesus era fundamentalista? Jesus era liberal? O problema é que a gente quer estancar as pessoas dentro de quadros, né? Então, irmãos e irmãs, houve situações que Jesus foi liberal, e a gente vai mostrar por quê. Houve situações que Jesus foi fundamentalista, e houve situações que Jesus foi conservador. Então ele não se prendia dentro de um quadro, né? Por quê? Porque ele era um novo de Deus. Jesus é a nova aliança. Muitas coisas da lei, como Paulo fala, que é perfeita, muitas coisas da lei que é perfeita, tiveram de deixar para trás, ficaram esquecidas, mortas, foram inclusive condenadas por Jesus, porque infelizmente quem deveria cumprir a lei não é perfeito, que é o ser humano. O ser humano tem por hábito torcer a lei, né? Tem por hábito, Bina, torcer a lei, principalmente quando ele está no banco dos réus. A gente quer aplicar bastante a lei quando o réu é alguém que nos feriu, mas quando nós estamos na condição de réu, a gente quer interpretar a lei, e claro, né, tentando ali, bem-vindo à humanidade, né? Eu sempre digo que isso está lá na formação do ser humano. Deus aparece e fala: Adão, o que você fez? Vai, eu não, a mulher que o Senhor me deu. Se eu tivesse me dado uma mulher melhor, eu não teria caído nessa armadilha. Tá bom, Eva, o que você fez? Eu não, Senhor, a serpente, a armadilha que o Senhor colocou. Se não tivesse a serpente aqui para me convencer a comer o fruto que o Senhor disse para não comer, eu não teria comido. Então o ser humano sempre teve dificuldade de assumir, né, os erros, ou pelo menos, né, o boleto das escolhas que faz na vida, né? E por isso muitas vezes a lei, não que ela não caiba ou não sirva, ela serve sempre. O problema é que a gente, por razões óbvias, vai torcendo a lei, chega ao ponto de Jesus ter que desconstruir, ou pelo menos deixar aquela tradição para trás, porque ela mais feria do que propriamente abençoava, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo que a gente pode dizer que Jesus foi liberal. Então liberal é liberdade, presbítero Júnior, de pensar diferente de todos que pensaram igual até aqui. Essa palavra ela é muito mal compreendida. A palavra liberal vem de liberdade, a raiz é a liberdade. Que liberdade, Niceia? Ora, pois, a liberdade de compreender esse texto diferente de você. É disso que nós estamos falando, né?
E nós vamos para um texto em que Jesus faz exatamente isso. Quiseram dizer para Jesus como é que ele tinha que interpretar aquela situação, né? E Jesus então ali, aspas, né? Ele vai ser liberal a ponto de dizer o seguinte: olha, a interpretação que vocês estão dando para essa situação não é a minha. Portanto, eu tenho liberdade de pensar diferente de vocês. E por isso esse tema muitas vezes é polêmico, porque na igreja a gente tem aquela tradição de o pastor pregou, o pastor falou sobre esse texto e ele está certo, né? Quem disse que ele está certo? Quem disse que ele está certo, né? Existem temas que estão cristalizados na tradição que a gente não tem dúvida. Por exemplo, no domingo passado, e ontem repetimos isso, sobre Atos 2, 42 a 47, de que a nossa igreja presbiteriana independente é uma igreja apostólica, ou seja, ela preserva a doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Cristo vive, ele morreu, ressuscitou e voltará. Esse é o DNA que nós não nos afastamos dele, né? Deus em Cristo veio até nós encarnado de uma mulher nascido homem, é o nosso Senhor, né? Então nós temos tradições, ou dentro dessa tradição nós temos verdades que são inegociáveis, né? Agora, quando nós falamos sobre divórcio, relação de filhos, educação, nós não estamos falando de doutrinas. Não, o divórcio não é um tema doutrinário, o divórcio é um tema familiar, né? Então por isso Jesus precisou, naquele contexto, aspas de novo, tá? Ser liberal, ou seja, a liberdade. Tenho liberdade para discordar de vocês. Inclusive o encaminhamento que eu vou dar para esse tema é totalmente diferente do que vocês estão fazendo até aqui, tá bom? Vamos lá. Vou pedir, Milton, abra João 8. A gente sempre distribui os textos. João 8, de 1 a 5. Denilson, para a gente dividir bem aqui. João 8, de 6 a 11. Leila, Levítico 20, 10 a 14. Então, vou repetir aqui. Milton vai ler João 8, 1 a 5. Denilson, João 8, de 6 a 11. Leila, Levítico 20, 10 a 14. Niceia, Atos 7, 57 e 58. Júnior, presbítero Júnior, Romanos 10, 4. A irmã vizinha da Niceia, Cida. 1 de Coríntios 6, 12 a 14. Élida, 1 de Coríntios 15, 14. Bina, Deuteronômio 24, 1. Presbítero Marcos, Malaquias 2, 16. Juliano, Deuteronômio 6, 1 a 5. E Liliane, Deuteronômio 6, de 6 a 10. 1 Coríntios é 12. 1 Coríntios... Não, é 6, 12 a 14. 10, 4, verso 4. Romanos 10, verso 4. Todos encontraram? Lilian, Esdras, pensa no... Esse texto é duro, viu? Esdras capítulo 10. E aí depois eu vou te falar os versículos, tá? Isso vai demorar um pouquinho, até vai ser lá no final já, para a gente estudar esse texto, rapidamente mencionar esse texto. Esdras, vizinho lá de Salmos, não muito longe de Salmos, né? Vizinho da esquerda. Esdras, Neemias. Esdras capítulo 10, tá? Depois eu te falo os versículos. Bom, vamos inicialmente ouvir a leitura do famoso texto de uma tradição, tá? Então a tradição fazia
aquilo que esperavam que Jesus fizesse diante de um tema recorrente. Qual era o tema recorrente? O adultério, né? E o ser humano até hoje ainda, né, pratica o adultério, né? E a Escritura também até hoje continua dizendo que não é uma recomendação, né? Mas e quando acontece, o que fazer? Né? Porque estamos sujeitos, qualquer um de nós está sujeito a isso, né? E o povo de Deus está sujeito a isso. Lá fora é comum, mas infelizmente até mesmo entre o povo de Deus, na Bíblia o povo de Deus, na igreja o povo de Deus, isso acontece. E quando acontece, o que fazer? Tá? Então o presbítero Milton vai iniciar a leitura e o presbítero Denilson vai concluir. João 8, quem quiser conferir, João 8, a partir do verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, fosse retirando por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: Ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ok. Bom, então, irmãos e irmãs, um texto com muita riqueza de detalhes, né? As duas primeiras palavras que eu quero destacar aqui, o presbítero Milton leu no texto, né? A palavra surpresa, ou seja, ela foi surpreendida. Então, infelizmente, foi no ato, o ato estava acontecendo, né? E segundo, né, é a palavra flagrante. Flagrante. Então, até mesmo na lei, né, quando é flagrante, a pena é maior, ou seja, não tem como fugir, né? Flagrou, ou seja, estava num ato, né, acontecido. Outro detalhe importante do texto, né? Haviam pessoas idosas e pessoas novas. Cenário completo, perfeito para a tradição continuar, né? Os idosos reforçam o que devem fazer, os novos aprendem e continuam repetindo lei, né? Então, terceira coisa, né? O ambiente bastante heterogêneo, ou seja, pessoas de várias idades, né? Quarto elemento, eles na verdade aproveitaram aquele tema do divórcio polêmico, entendeu? Para chegar e tentar pegar Jesus na sua, né, conduta liberal, porque Jesus já estava fazendo, presbítero Marcos, algumas atitudes que os apóstolos, os escribas e fariseus, que eram os chefes da sinagoga, não estavam gostando, né? Então esse tema agora que ele vai lidar é mais um tema polêmico, que eles queriam, na verdade, como se diz, montar um dossiê para depois ter com que acusar Jesus, como de fato será mais tarde, mas ainda que será acusado como inocente, né? A Escritura diz claramente sobre isso, né? Ele estava levando sobre si o peso do nosso pecado. Ele não cometeu nenhum tipo de pecado diante do Pai, mas ele estava cometendo vários problemas, aspas, né? Vários problemas de interpretação liberal, ou seja, uma liberdade para interpretar o que a tradição dizia exatamente o que fazer, tá? Então, depois desses 4 elementos, a gente vai perguntar: qual é o elemento novo, presbítero Milton, que Jesus traz numa cena tão tradicional? O elemento novo é o seguinte: o texto que a irmã Leila vai ler, lá, quando houver um adultério, a pessoa tem que ser apedrejada, né? Não pergunta quem é que vai apedrejar. Levítico
capítulo 20, diz com toda clareza que uma pessoa, sendo homem ou mulher, apanhada ou descoberta, não precisava ser só flagrante, né? Uma pessoa descoberta, né, que havia praticado um adultério, sendo homem ou mulher, deveria ser apedrejada, né? Não importa o sexo, ou homem ou mulher. E a pergunta é: quem vai apedrejar? Bom, na tradição a gente entende que eram as pessoas que estavam ali diante daquele tribunal público, aberto, né? Os anciãos iam, julgavam, houvesse prova, né? Está dito, então pode começar o apedrejamento. Então quem é que ia apedrejar? Quem estava ali. Então qual é o elemento novo que Jesus traz? Ele vai e diz para aqueles que supostamente deveriam apedrejar, que é todo mundo que estava ali, gente idosa, gente de meia idade, gente jovem. Jesus traz um elemento, irmãos e irmãs, que não está na lei de Levítico. Quem de vós que não tem pecado? Né? O texto de Levítico não diz que você tem que perguntar quem é que pode apedrejar. Porque se naquele contexto, presbítero Júnior, fosse perguntado lá na tradição judaica bem antiga, ainda na época do povo na terra, chegando na terra da promessa, ou seja, lá na época de Moisés, quando a lei foi instituída, né? Se alguém perguntasse quem é que tem moral, quem é que está em condição espiritual para apedrejar, então que comece a cena de apedrejamento. Então percebe, Jesus traz um elemento novo, séculos depois, que não está no espírito da lei. Portanto, isso é o quê? Uma liberdade para mudar a tradição. Aplica-se um conceito aqui de, aspas, as pessoas não gostam dessa palavra, né? Liberal. Jesus foi liberal a partir do momento de dizer o seguinte: olha, eu vou interpretar essa cena a partir da minha concepção e não da tradição de vocês. E aí então vamos explicar por quê? Há algumas sugestões de explicação Nicéia, que é a seguinte: ora, pois, ela foi surpreendida, a mulher, e foi apanhada em flagrante. Bom, então ela estava no ato. Por que trouxeram só a mulher? A Leila vai explicar para a gente lendo Deuteronômio não, Levítico 20, 10 e 14. Se você não conhece o texto, curiosamente, acompanhe a leitura, viu? Ou confira lá. Levítico 20, veja de fato o que diz a lei, né? Levítico 20, 10 a 14. As penas de diversos crimes, né? Tem o 10. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. O 11. O homem que se deitar com a mulher do seu pai, descobriu a nudez do seu pai. Ambos certamente morrerão, o sangue é sobre eles. 12. Semelhantemente, quando o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o sangue é sobre eles. 13. Quando também um homem se deitar com um outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. 14. E quando o homem tomar a mulher e a sua mulher, maldade é. E ele e elas queimarão como fogo, para que não haja maldade no meio de nós. Ok. Então percebe, a lei de Moisés foi muito clara. Quando um homem adulterar, e ele coloca várias possibilidades de adultério, né? Olha, com a madrasta, com a nora, com a sobrinha, ou com a mulher do amigo, ou do próximo, a mulher do primo, ou seja, está falando de pessoas que vivem numa situação de familiaridade, né? Vamos dizer assim, olha, hoje é muito comum no ambiente de trabalho, infelizmente, ou seja, não importa a situação. Então, quando alguém cometeu adultério, ele diz, olha, está comprovado, o homem, está claro, o homem e a mulher, né? Bom, séculos passados depois, o que a tradição judaica entendia? Que na tradição judaica, o chefe da casa é o homem, quem tem poder é o homem. Então, durante muito tempo, a tradição entendeu que a mulher é inferior ao homem. E até chegando a dizer
que se um homem adulterasse, certamente de quem é a culpa é da mulher, porque foi ela que deu, desculpa a expressão, viu? Ela que deu mole, ela deu em cima, né? Será que era só naquela época? Até hoje tem muita gente que pensa assim, né? Então Jesus vai usar de uma autoridade espiritual, e por ser, claro, o Messias, e também da liberdade que tem de dizer o seguinte: olha, eu não vou com vocês nessa tradição. Até se a lei estivesse sendo cumprida adequadamente, né? Talvez até a gente pudesse pensar, né? Mas não. Cadê a mulher? Aliás, cadê o homem? Não. Se aquele homem adulterou, é porque ela que provocou. Então ele inova, é liberal, ou seja, usa de uma liberdade para interpretar de um jeito que ninguém esperava, ninguém fazia. E um detalhe, irmãos, vai fazer escola, sabe por quê? Mais tarde, na igreja de Corinto, esse texto não tinha passado, me ocorreu agora. Se você quiser conferir, aparece uma situação assim, de um marido, aliás, um homem já de meia idade, tinha filho adulto, ficou viúvo e casou de novo. O filho dele, jovem já, estava de casa com a madrasta. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto, né? Veja qual foi a atitude de Paulo. Não foi leve, mas não foi apedrejamento. Já dei o spoiler já, né? Vamos ler lá o texto? 1 de Coríntios, capítulo 5. 1 de Coríntios, capítulo 5, verso 1. 1 de Coríntios, capítulo 5, verso 1. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ou seja, a gente diria hoje madrasta, né? Porque senão falaram assim, o filho está tendo misericórdia, está tendo intimidade com a mãe. Não, então aqui não fala isso. Então a gente interpreta que o filho está tendo relação sexual com a madrasta, que é a mulher do seu próprio pai, né? Então 2, e vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, ou seja, Paulo responsável pela igreja, eu não estou aí, mas se eu tivesse aí, eu vou dizer para vocês o que tinha que ser feito, né? Verso 3, eu, na verdade, ainda que ausente fisicamente, mas presente em espírito, já sentenciei, ou seja, eu já vou dizer o que tem que fazer, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, ou seja, aquilo que eu penso, como com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja o quê? Ele fala, entrega a Satanás. Ou seja, quer dizer o seguinte, olha, é um pecado, desculpa, absurdo desse, então ele que vai ver com Satanás para a coisa horrorosa que ele está fazendo, mas não manda apedrejar. Então percebe que Jesus fez escola, né? Não se conhecerá mais depois na igreja primitiva condenar adultério por apedrejamento. Então houve uma mudança de entendimento. E se Jesus tivesse ordenado o apedrejamento daquela mulher, Liliane, certamente a prática teria continuado, porque agora é uma prática cristã. Gente, algum comentário sobre isso? A gente vai passar para os outros textos. Alguma dúvida? Alguém quer comentar? Então vamos lá. Próximo texto, sobre a prática de apedrejamento, né? A gente vai ver, pastor, mas no Novo Testamento tem cena de apedrejamento. E de fato tem. Aí vamos ver a razão. Vamos lá. Atos capítulo 7, quem vai ler é a Cida, né? Não, a senhora, pode ler. Tá bom. Atos 7, 57 e 58. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram seus gestos aos pés de um jovem chamado Saulo. Ok, muito bom. Gente, essa cena, ela tem muita importância no tema que nós estamos estudando, porque Saulo, judeu, radical judeu, antes de converter, capítulo 9, vocês sabem, 9 de Atos é a conversão de Saulo, vai virar Paulo. Então Saulo estava ali naquele ato de apedrejamento, e apedrejamento de um dos mártires, o primeiro mártir da história da igreja, que é um homem santo, cheio do Espírito Santo, que é Estevão, o diácono.
E apedrejado por quê? Por lançar a evangelização, por anunciar o evangelho de Cristo. Foi apedrejado por quê? Porque era uma religião nova que estava nascendo, tá certo? Então é importante dizer que a tradição judaica por muito tempo manteve o apedrejamento, e não apenas de adúltero, mas quem atentasse contra a lei, porque a lei é santa, a lei é sagrada. O judeu, né, não aceitava isso, só que não aceitava quando lhe conviesse, né? Ou quando lhe convinha. Quando não, mudavam-se ali as regras, como essa, por exemplo, né? O adultério é quem adulterou morre, apedrejado homem e mulher. Não, mas se esse homem é importante, vamos dar um jeito. A culpa não foi dele, foi da mulher, deu em cima dele, tudo mais, tal. E é essa cena que vai chegar até Jesus. Então é importante dizer, mais tarde, esse Saulo, que mais tarde será Paulo, no texto de Coríntios que nós lemos, então nem mesmo Saulo, que viu apedrejar, vamos imaginar, até mesmo tenha apedrejado Estevão, porque era um judeu radical, mais tarde, diante da mesma cena, diante de uma cena que era comum, apedrejamento, Paulo recomenda o quê? Olha, tira esse cara da igreja, está causando um estrago na igreja, está acabando com a comunhão da igreja, então bota ele para fora. Então pelo menos, disciplina, mas não manda apedrejar, percebe? Então há uma mudança de valores, uma mudança de entendimento diante de um contexto que se praticava de forma comum aquilo que era o juízo sobre um tema polêmico, no caso o adultério. Segundo tema, ou possibilidade de interpretação. Quando é que Jesus foi conservador? Né? Eu passei o texto de Lucas 4, para quem? Quem vai? A irmã. Lucas 4, 1 e 2. Não é não? Lucas 4, 1 e 2? Então acho que eu esqueci então. Lilian, lê aí por favor, é facinho de achar. Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Muito bom. Irmãos, um tema tradicionalíssimo na fé judaica. Sendo Jesus judeu e sendo Deus encarnado, Cristo não deixou de jejuar. Até porque a gente pergunta, o jejum faz mal a quem? A ninguém. O jejum não tem divisão de pensamentos. O jejum é um bem para a comunidade, é um bem para a espiritualidade, é um bem para o indivíduo, tá? Então, na prática de Jesus, nós entendemos, estou dando um exemplo só de muitos que poderiam ser dados, né? Aquilo que é importante ser preservado, Jesus preservou. Mas seus discípulos não jejuam. Ele conta uma metáfora. Ora, você vai para o casamento, onde vai ter uma festança, você vai estar de jejum? Não faz sentido. Então, enquanto o noivo está presente, ele cita a cena de um casamento. Enquanto o noivo está presente, não há razão de jejuar. Mas quando o noivo for tirado, aí será o tempo de jejum, né? Ele conta uma metáfora para dizer o seguinte, olha, pois o próprio mestre está no meio deles, eles estão bebendo da fonte diretamente, mas quando o mestre for tirado, aí será o tempo de jejuar. Então Jesus remonta uma tradição antiga, uma prática muito comum da religião judaica, e mantém, inclusive orienta os seus apóstolos a futuramente fazê-lo, porque o jejum é um bem. Então percebe que Jesus não é liberal em tudo que fez, não. Há situações que você precisa de ampliar a forma de entendimento, porque de repente a atitude de punição vai ferir mais do que o próprio ato em si que está sendo julgado, né? Próximo. E aqui, irmãos, é duro, né? Porque nesse tema, né, talvez a gente pudesse pensar, né, ele vai aliviar. Não. No divórcio, Jesus foi fundamentalista, né? Ele continuou recomendando não divorciar. É uma recomendação dele, né? Então percebe, no apedrejamento mudou a cena, no jejum mantém essa tradição porque isso é importante, e aí no divórcio aí ele vai ser fundamentalista, ou seja, eu não abro mão desse tema, né? Pastor, então o que fazer? Calma, gente, calma, né? Vamos aos poucos chegar nesse tema tão, né, tão difícil. Vamos abrir o texto para a gente pensar sobre o tema do divórcio que Jesus trabalha, tá?
Só para a gente não perder o fio da meada aqui, o que eu queria compartilhar com vocês, que não só Jesus usou essas três formas de interpretar, né? Liberal, conservador e fundamentalista. O grande apóstolo Paulo também fez isso. Aí é que para vocês lerem os textos que eu tinha pedido, né? Romanos 10, 4. Júnior, pode ler? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ok. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, e o judeu que não crê em Cristo, então, ou seja, Paulo, que era então um judeu ferrenho, né, e um praticante da religião judaica de forma radical, a partir do momento que ele diz que o fim da lei, ou seja, cessar uma tradição tão forte que é a tradição da lei para o judaísmo, ele fala: o fim da lei é Cristo. A justiça agora é no Messias. Então essa é uma liberdade, portanto é uma atitude liberal para dizer o seguinte: olha, na minha opinião, vocês não têm mais que seguir a lei. A minha opinião agora é: Cristo é a nova aliança. E Cristo é graça. E isso para a sua época, para aquele contexto, isso é uma interpretação liberal. Paulo foi conservador? Foi também. 1 Coríntios 6, quem vai ler? 1 Coríntios 6, pode ler, do verso 12 ao verso 14. Todas as causas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as causas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou ao Senhor e também a nós ressuscitará. Isso. E nós pelo seu poder. Ok, olha só, por isso que Pedro fala que Paulo falava umas coisas difíceis de se compreender, né? Então ele está falando no contexto ali das pessoas que achavam que comer algum tipo de alimento fazia mal para o corpo espiritual. Então Paulo fala assim: olha, o alimento é para o estômago, né? E o estômago vai receber essas coisas, tanto o estômago quanto o alimento, quando Deus decidir, serão destruídos. Mas o corpo não é para a sensualidade, ou seja, que ele vai falar como pornografia. Então, olha, Paulo está sendo conservador, não no alimento se pode comer ou se não pode comer, mas na questão do pecado. Ou seja, nesse mesmo capítulo ele falou: o corpo é templo do Espírito Santo. Então Paulo é conservador naquilo que tem que ser. Olha, o corpo não deve ser usado para cometer pecado. Comer alimento na tradição hoje seria comer acarajé. Pastor, é pecado. Já me perguntaram isso. É pecado comer acarajé? Eu falei assim: oxe, só se você tiver, como é que fala? Gastrite, porque é feito com muita gordura. Aquilo vai te fazer um mal lascado. Então é pecado seu aí. Agora, se não, né? Se você não tem gastrite, gosta bastante, né? Mas quem preparou é aquelas pessoas que têm aquela religião. Eu falei assim: mas não é a sua religião. Você está comendo um alimento, né? Você não está fazendo uma oferenda religiosa, com todo respeito àquela religião, né? Então Paulo trabalha isso. Agora, pecado é pecado, né? Olhar impuro, palavras, ações, adultério, como ele coloca aqui. Então Paulo está conservando aquilo que tem que conservar, tá? E quando é que Paulo é fundamentalista? Ou seja, não abro mão de uma verdade inegociável. Quem vai ler 1 Coríntios 15, 14? É a Elide? Pode ler, irmã, por favor. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Pronto, não tem liberdade de interpretação que mude isso. Não tem. Se Cristo não ressuscitou, estamos, Milton, perdendo nosso tempo aqui. Não tem como mudar essa interpretação, né? Passam 1000 anos, 2000 anos, o fundamento da fé cristã é: Cristo ressuscitou. Então percebe que há situações que não dá para você, né, esticar ali, mas não dá para dar um jeitinho aqui. Não. O fundamento da nossa fé,
Cristo ressuscitou, e no último dia nós também ressuscitaremos, nós os mortos, ou os que estiverem vivos serão transformados. Está lá no longo capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Voltando agora para a tese do divórcio. Não passa o tempo ou termina o tempo, a gente não fala propriamente do tema que abriu o capítulo 10 de março. Deuteronômio 24:1. Bina. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisas indecentes nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora. Isso, é isso aí. Bom, então, nasce ali no Deuteronômio, lei de Moisés, nasce a suposta permissão para o divórcio, né? Eu imagino Moisés bastante pressionado por aquele povo, várias situações, e chega essa mensagem, vai chegar até a época de Jesus, que é o diálogo que abrem com ele, né? Marcos 10, a pergunta que foi feita verso 2: aproximando-se alguns fariseus, né, bastante religiosos, perguntam para Jesus, né, querendo colocá-lo à prova: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? É importante dizer que Jesus está agora inserido num contexto romano. O que quer dizer isso? O contexto romano não apenas o homem podia dar divórcio para a mulher também podia dar divórcio para o homem. E Jesus já incorpora esse novo contexto, né? Porque na resposta que ele dá, ele vai incluir tanto o homem quanto a mulher, né? Verso 4: eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse, ele vai citar o exemplo, né? Aí no final, quando ele vai concluir no verso 10, ele fala, né? Verso 11: e Jesus disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério, e se ela repudiar o seu marido, portanto, ele acrescenta agora algo que não tinha na lei romana, na lei judaica. Na lei judaica, apenas o marido podia dar carta de divórcio. E aí, o que é curioso, naquela mensagem que a gente trouxe, né? Com a permissão, a questão sabe aquele pontinho da lei que o advogado ganha dinheiro para interpretar aquilo e convencer o juiz, né, Juliano? O pontinho da lei é o seguinte, Deuteronômio 24, vamos conferir lá de novo, só para ver onde é que está o pontinho da lei. Deuteronômio 24, verso 1: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, né, então ele pode dar a carta de divórcio. A pergunta é: o que é não ser agradável aos olhos de um homem? E mais, o que é ser indecente? A decência ou a indecência tem a ver com os costumes que são cristalizados. Aqui, por exemplo, não fala se ela adulterar, ou se ela for agressiva, a lei Maria da Penha, se ela for para cima dele, dar na cara dele, não, simplesmente coloca: olha, se em algum momento o cabra não gostou dela, depois de ter experimentado, desculpa a expressão, um tempo, ou se achou uma outra mais, né, interessante, ele vai lá, cria uma situação. Na tradição, não bíblica, mas na tradição, interpretando a cultura, chegou-se a dizer se a mulher queimasse o arroz. É indecente. Como? Como assim você queimou o arroz? Isso é inadmissível. Sua mãe não te ensinou a fazer arroz? Ele tinha uma causa para então dar a carta de repúdio. Ele tinha uma causa. Você está entendendo? É uma coisa indecente. Então o que é indecente? Já que o texto não fala de coisas graves. Indecente é aquilo que foge da tradição. O que é decente? A mulher tem que colocar turba, né? Um turbante. A mulher tem que vestir o vestido ali até lá no calcanhar. Então a decência é aquilo que é construído dentro da cultura religiosa. O indecente é de alguma forma: opa, não está. Há quem diga que media com a régua ali o vestido, né? Percebe? Então, gente, já numa tradição onde o homem realmente se acha superior, para ele repudiar com os olhos: não aprovei a sua conduta, tá bom, dá a carta de divórcio. Agora, sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é a tragédia, porque o pai não recebia de volta, a mulher que casou não recebia de volta. Na maioria das vezes, a mulher repudiada, ou seja, divorciada, infelizmente, de acordo com a tradição, ela virava prostituta. Percebe? Uma tragédia. No tempo de Jesus, a cena seguinte é o quê? Da criança. Hoje a mulher trabalha fora, ela vai dar os seus pulos, vai saber se virar, né?
Mas o problema hoje é o que? Das crianças. Tanto que a coisa que mais dá cadeia nesse país é não pagar a pensão. E aí a pergunta que se faz é: realmente você vai resolver os problemas de um divórcio com as crianças pagando pensão? E a formação dela? E a identidade dela? Né? E a presença do pai? A presença da mãe? Então, olhando todo esse contexto, irmãos e irmãs, Jesus não abriu mão. O divórcio é uma tragédia. Não abençoa ninguém. Por isso ele está sendo fundamentalizado. Não tem como mexer nesse tema. É difícil? É. Mas, para a gente não ser duro aqui e terminar sem concluir naquilo que é a nossa preocupação pastoral, né? As segundas núpcias, ainda que não apagam as suas responsabilidades com os filhos, ou mesmo com a sua ex ou com o seu ex, as segundas núpcias não pode ser uma maldição, né? O texto não diz que é uma maldição, até porque o tempo verbal que ele usa, né, comete adultério, então diz o seguinte: olha, não é recomendável, comete adultério. Porém, a gente não será condenada porque, por várias circunstâncias da vida, casou-se pela segunda vez ou terceira vez, ou como quer que seja, né? O contexto dito por Jesus não mostra que essa condenação, aliás, essa reprovação quanto ao divórcio, seja uma condenação espiritual. Quando você pega os temas de condenação ditos pelo próprio Jesus, né? Jesus, por exemplo, condenou alguém ao inferno, ou uma situação, né? Ele supostamente não, ele deixou claro: de 5 casos de adultério que Jesus, ou de casos sexuais que Jesus lidou no Novo Testamento, quando apareceram a ele, dos 5 casos de problema sexual, a nenhum ele atribuiu, né, condenação ao inferno. Você sabe quando é que Jesus vai atribuir alguém a condenação ao inferno? Quando o irmão chamar o outro irmão de idiota. Percebe? Ou seja, Jesus lidou com os casos sexuais, né, ou com os problemas sexuais, de modo muito mais pastoral do que propriamente, né, de condenação, né? Então, assim, não é uma recomendação divina, nem no princípio, nem no tempo de Jesus e nem no tempo da igreja, né? Mas as pessoas não são condenadas. Ah, pastor, então pode. Não, não pode. Mas quando acontece, a igreja precisa acolher pastoralmente, né? Então é assim que a gente entende o tema do divórcio, e é assim que Jesus de alguma forma acabou compreendendo. Jesus vai dizer: olha, não, Deus não mudou de ideia sobre o divórcio, não é um projeto dele, né? O texto de Malaquias, que o presbítero Marcos vai ler, vamos para lá para terminar, ainda é mais duro, né? Malaquias 10, verso 16, não, 10 não, se tiver 10 é apócrifo, né? É 2, Malaquias 2, 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Exato, ele fala: ó, não seja infiel. Deus odeia, ele usa a palavra bastante forte. Deus odeia o repúdio. Ou seja, não é um projeto de Deus. Isso fere, isso machuca, isso, né, assim, na verdade, destrói as relações humanas, né? E fazer de tudo para, né, para evitar mesmo, né? Mas é um tema tratado da perspectiva, ou seja, que a gente chama de fundamentalista, né? Ou seja, dura, sem interpretação maleável. Vamos terminar o último texto. Quem pegou Deuteronômio 6? Juliano, Liliane, do verso 1. Então, só para a gente terminar pensando pastoralmente, quando acontece o divórcio, onde há crianças, né? Porque a gente pode entender, não é um projeto de Deus sobre tantas coisas, mas principalmente sobre essa, já que no contexto em que Jesus lidou com o tema do divórcio, Marcos 10, a cena seguinte é as crianças indo até Jesus. Então a gente não tem como ignorar essa cena, né? Um divórcio vai impedir as crianças de irem até Jesus. Ah não, pastor, não impede. Gente, o impedir até Jesus, com o texto de Deuteronômio que a gente vai ler, não é só trazer na igreja não. Não é só trazer na igreja não. A gente vai aprender como é que alguém é evangelizado na fé, na religião. Na tradição judaica é isso que a gente vai ver aqui.
E no Novo Testamento é a mesma coisa. A igreja, ela tem 0,1% de participação na formação espiritual do seu filho, criança. Então quem é o responsável espiritual pelas crianças? É o pai e a mãe, não é a igreja. A igreja ela se reúne coletivamente e adora a Deus. Agora, a convivência com a criança no dia a dia é pai e mãe. Então a responsabilidade espiritual com os filhos não é da igreja, é do pai e da mãe. E quando isso é rompido, dentre outras coisas, nós estamos impedidos de levar os nossos filhos até Jesus, né? Porque a primeira coisa, imagina a tragédia, quando o casal é da igreja, aí separou, se ele começar a namorar uma outra pessoa, é direito dele, vai trazer. Então a primeira coisa que já acontece é, você já rompe aquela família, ela já não tem clima mais para vir à igreja. Aí a criança agora vai aonde? Percebe? Então assim, irmãos, não é um propósito, não é um projeto de Deus, não é. Por isso Jesus não abre mão, não tem como resolver isso, sempre vai haver trauma. Pode ler o texto de Deuteronômio, capítulo 6. O fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, que te ensinasse para que os cumprisses na terra a que passes para possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, e ele te ordena, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, e manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso, Liliane, olha só, a partir do 6 agora que, então ele dá a mensagem para os pais, para os adultos, fala, Deus é o único Senhor. Você vai colocar as leis, estatutos, mandamentos aqui, né? Na mente, no coração, todos os dias da sua vida, andando pelo caminho, deitando, levantando, em todo lugar. Então ele fala, não é só no templo, não é só na sinagoga, hoje seria, não é só na igreja, não. Em todo lugar, adulto, pai e mãe, em todo lugar você tem que estar pleno, convicto da sua relação com Deus. Ok? Ok. Agora ele vai falar o lugar das crianças. 6, verso 6. 6, do 6 ao 10. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra, e sob juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria grandes e boas cidades, e tu não edificastes. Ok. Então a gente fica pensando, né? Naquele tempo era assumir o compromisso de educar a criança no princípio da lei judaica. Hoje seria, a gente batiza os nossos filhos. Aí vai o casal à frente, batiza a criança e assume o compromisso com Deus. Faz um voto. Orar com a criança, orar por ela e com ela. Fazer com que os seus atos, como pai, como mãe, sejam referenciais para ela crescer no caminho do Senhor. Aí você vai e separa, né? E o compromisso que você teve no altar do Senhor, percebe? Então, irmãos, quando a gente analisa todo o conjunto do tema do divórcio, Jesus, olha, não dá para mexer nesse tema. Não há como resolver esse tema sem pensar na sua amplitude. Então ele continua recomendando, né? O Senhor não deseja o divórcio. E quando fizer, então assuma as consequências, né? E sempre vai, é inesquecível, até o final da vida vai ficar aquele tema com seus traumas e também com as suas consequências
geralmente. Ah, pastor, mas o senhor está romantizando porque um casal que está casado há 50 anos não significa que não vai ter filhos fora da igreja, que não vai ter problema. Sim, mas está casado, não descumpriu ali um compromisso, né? Naquele compromisso ele seguiu. Então, quando a gente vai pensar o exemplo de Jesus, ou pelo menos a fala de Jesus sobre o tema, ele fala, não dá para aceitar, não é um projeto de Deus. Mas se fizer, Deus vai perdoar. Mas você vai assumir as consequências. Ah, aquela mulher adulta não foi apedrejada. De fato não foi, mudou a lei. Ele diz para ela, vai, não faças mais. Mas ela foi perdoada. Então o divórcio eu entendo da mesma forma. Não é uma recomendação do Senhor, nem de Jesus. Não é de Deus, não é da Escritura, não é de Jesus. Mas se acontecer, ele vai perdoar e você vai continuar a sua vida, tendo de administrar as consequências do divórcio. Pode falar. Então, o divórcio e a separação, como o senhor mesmo fala, é só as crianças que sofrem mais. Porque o homem, ele acaba arrumando outro. A mulher também praticamente arruma outro. É poucas que não, né, querem outro casamento. E quem sofre é a criança. Por quê? Hoje em dia, a gente vê pela escola, né? A escola, ela de primeiro fazia Dia das Mães, Dia dos Pais, agora não. Eles fazem Dia da Família por causa da família que está toda mudada, né? E não tem mais aquele, hoje é só o Dia dos Pais, hoje é só o Dia da Mãe. Então, esse Dia dos Pais, as professoras fizeram o trabalho, os desenhos, como fizeram, e depois conversaram com eles. Você quer dar para quem? O Dia dos Pais. É porque moram separados, né? Ela falou para mim que a Manuela deu para você o cartãozinho, eu falei, deu. Ela falou, então, a gente conversou com as crianças e elas que escolheram para quem ia dar. E ela deu para mim, quer dizer, hoje em dia você vê a dificuldade até de quem ensina, de quem valoriza e cuida das crianças. Sim. Vamos falar o que para elas? Bom, então o texto que não vou pedir para você ler. Aliás, que hora que é? Já deu o nosso horário. Já deu o nosso horário, né? Então. O texto, só vou comentar. Passamos 5 minutos. O texto que tinha pedido para a presbítera Lilian ler é Esdras capítulo 10. Quando o povo está retornando do cativeiro, depois de 70 anos de escravidão, né, debaixo do império sírio, persa e egípcio, Deus liberta o povo. Quando eles estão retornando para Jerusalém, antes de entrar em Jerusalém, eles entendem que precisavam fazer uma reflexão sobre a causa do cativeiro. Por que Deus os mandou para o cativeiro? Eles compreenderam que a causa do cativeiro tinha sido eles terem descumprido uma lei casado com mulheres que não eram judias. Então é uma cena bastante pesada na Escritura, porque eles então chegam à seguinte conclusão. Então, para a gente não continuar nesse erro, vamos separar das nossas mulheres. E aí, com um aperto de mão, despediu a mulher. Imagina, mulher naquela época, com quantas crianças tinha? 15 filhos? 20, né? Com um aperto de mão, você fala assim, olha, para eu não ficar mais profanado aqui na casa do Senhor, vai para sua terra, para sua parentela e pega essas crianças e vai embora. Percebe? E no texto, no final, tem um grupo de uma tribo que é contra, mas a maioria venceu e não foi isso que foi feito, né? Então, assim, descumpre uma lei lá, que era a lei de não casar com não judia, só que vários personagens bíblicos descumpriram aquela lei e continuaram casados, né? Que exemplo? Boaz, quando casou com Ruth, né? Ruth era moabita. Era moabita, não era judia. Desse casamento vai nascer quem? Jessé. E do casamento de Jessé vai nascer Davi. De Davi, José, mais tarde, pai de Jesus, ou pelo menos marido de Maria. Então, assim, a genealogia de Jesus tem José. E se você retroceder lá no passado, de um casamento que, em tese, não era permitido por Deus, né? Então, irmãos, terminando aqui, nós precisamos ter bastante bom senso quando tiver a tarefa de interpretar a Escritura, né? E essa preocupação sempre do cuidado com a família é que o pastor tem que ter, em qualquer situação, né? Qual é o mal menor, ou seja, para ampliar ali o cuidado pastoral. Imagina um pastor, e tem muitos assim,
se coloca na condição, não, eu sou contra o divórcio e não vai ter, e o dia que divorciar vai ser disciplinado da igreja ou vai ser expulso da igreja. Tem gente que faz isso, até o dia que acontecer na sua casa. Né? O dia que um aluno estava fazendo, né, esse tipo de questionamento, aí Deus é justo demais, Deus é maravilhoso. Aí a gente distribuiu a tarefa, na semana seguinte distribuiu a tarefa para eles interpretarem o texto. Aí eu sorteei, coloquei 10 textos difíceis de interpretar, e um deles era o do divórcio. Aí distribuiu, cada um pega assim, sabe, sem ver o que é. Aí a hora que ele abriu, ele olhou para mim, né, ele perguntou, qual texto que é? Eu falei assim, professor, agora o bicho pegou para o meu lado. Mas por quê? Eu peguei o texto do divórcio. Eu falei, espero que não tenha ninguém divorciado na sua família. Ele falou, o pior que tem. Então é assim, irmãos, a gente é contra até o dia que acontece na nossa casa. Né? O dia que acontece a gente quer mudar a lei. Então não é uma recomendação do Senhor, não, mas aqueles que passarem por isso, como igreja, vamos acolher, vamos pastorear, porque é o que Jesus fez. Né? Vamos terminar em pé, orando? Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por esse tempo, Deus, que tivemos de meditar na Tua Palavra. Reconhecemos, ó Pai, nossas falhas e limitações, mas cremos, Pai, que a cada dia é a Tua Palavra, no poder do Teu Santo Espírito, que nos alimenta, Senhor, e nos dá condições de continuar a perseverar no caminho. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça, do Teu santo cuidado. Abençoe, ó Pai, a nós que aqui estivemos presencialmente, também aqueles, ó Pai, que de casa nos acompanharam. Que a bênção do Senhor, ó Pai, seja estendida sobre nós, sobre todos aqueles, ó Pai, que estão espalhados em toda a face da terra. Preserva, Deus, o nosso coração, a fé no Senhor. Traga-nos de volta, ó Pai, para o culto logo mais à noite, que juntos, unidos, possamos bem dizer, glorificar o Teu santo e precioso nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe e até a noite.